Bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa e Marcelo da Fonseca, economista Rita Mundim e a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, pessoal, o trecho do anel rodoviário de Belo Horizonte, entre o bairro Olhos d'Água e a Avenida Cristiano Machado, vai ganhar 40 novos radares. Alguns equipamentos já começaram a ser instalados e ainda não há data para início da operação. O trecho, administrado agora pela Prefeitura de Belo Horizonte, tem 22 quilômetros. Ida e volta, 44. Com isso, numa conta rápida aqui, o anel, que agora, repito, é administrado pela Prefeitura, terá cerca de um radar a cada quilômetro. Eduardo, o radar tem gente que gosta, que fala que diminui acidente. Tem muita gente que fica nervosa porque não consegue evoluir ali no que tange a movimentação, mobilidade. E para você, como é que você olha para isso? Bom dia. Bom dia para todos. Ô Júnior, radar, quebra-mola e outras providências da engenharia de tráfego são obras da nossa insensatez, da nossa falta de educação e civilidade. Está mais do que provado que se não tem um radar, a possibilidade de ter um acidente grave é maior, porque as pessoas exageram. E está mais do que provado que a gente passa. Estou dizendo nós, tá? No plural. Nós passamos um radar e assim que passamos, aceleramos. Então, se não há outra providência mais urgente a ser tomada para manter uma velocidade média dentro do esperado, eu acredito que seja 80, mas dá para mudar isso a qualquer instante, para 60, no anel, que venham os radares. Mas continuarei insistindo em duas providências outras. 3, na verdade, né? Porque faltam pelo menos uma área de escape ali perto do depósito do Detran, um pouco mais embaixo da que tem hoje. E as outras duas são: eu nunca vi, eu queria ver, só um dia, fazer uma experiência de parar todos os caminhões lá em Olhos d'Água, lá em cima, no Jardim Canadá, e enfileirá-los. Exigir que passassem por todo o anel, um atrás do outro, na direita. Vai congestionar. Eu nunca vi isso. Eu queria ver uma vez só. Porque diminuiria o risco de acidentes graves. E por fim, e o mais importante de tudo, continuamos ignorando a solução para o anel, que é o rodoanel. Continuo sem entender como o governador do estado está sozinho nessa empreitada. A última vez que tratei do assunto aqui, ele teve a delicadeza de me ligar. A Andressa, que trabalha com ele, que é uma peça raríssima, o governador quer falar contigo. Ele falou: Eduardo, estamos na dependência de uma autorização do IBAMA e outra da FUNAI. Olha para você ver. Então, Marília, Álvaro, Damião, os prefeitos, estão todos em Brasília. Gente, dá uma pressionada nisso. Assembleia Legislativa, Ministério Público, vamos fazer uma força-tarefa. Mas, sobretudo, os 33 outros prefeitos, 34 prefeitos da região metropolitana, vamos fazer essa empreitada para fazer o rodoanel, gente. Temos projeto, temos empresa licitada e temos recurso, Júnior. É a solução. O problema do rodoanel desde o início foi essa falta de diálogo que você fala tanto, né, Eduardo? Tentaram enfiar por goela abaixo um traçado e não teve conversa e a gente está nesse impasse até hoje. Júnior, é preciso lembrar isso sempre, tá? O Zema está só também muito por culpa da arrogância de sua secretaria de... Secretaria de Infraestrutura, que quis impor conversa. Sim. Vai a exaustão, conversa. Nós estávamos falando de Marília e Vitório. Marília é 100% dialogável. Vitório depende. Agora o Heron também é dialogável. Conversa com os prefeitos, resolve isso e começa a obra. Mas aqui, lembrando sempre, Júnior, a obra do anel não começa por essa polêmica aqui de Contagem e Betim, ela começa por Ravena. E lá tem 2 licenças federais que estão pegando. Ô Rita Mundim, anel rodoviário então, sob nova administração e esse anúncio dos 40 novos radares, um a cada quilômetro. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. É a transformação do anel em uma avenida, que ele é hoje. Ele é uma avenida do contorno. E a necessidade é criar-se, né, como disse o Eduardo, o rodoanel. Então, essa transformação do anel rodoviário
em uma avenida urbana é necessária para a sincronização da velocidade, para a diminuição dos acidentes. E eu acredito que o fluxo vai até fluir bem mais tranquilo e, com certeza, deveremos ter a diminuição no número de acidentes por ali. E agora a gente fica esperando, né? Porque é necessário desafogar essa avenida do contorno, é necessário dar mais condições de trafegabilidade, é necessário dar condições de logística para aquilo que é produzido, para que a economia circule, e não dá para a economia desses municípios todos que compõem a grande BH circular, né, e ter as opções de logísticas de acesso às rodovias através de uma avenida. Então isso é uma incentivação. Graças a Deus a avenida vai ser, digamos assim, melhorada no sentido da velocidade constante na trafegabilidade, mas é necessário para ontem um rodoanel, para que os caminhões saiam e parem de matar tantas pessoas, principalmente os caminhões, né? Mas os acidentes que acontecem ali são geralmente trágicos. O Marcelo da Fonseca, passei pelo anel no fim de semana e notei também alguns radares na Marginal, ou nas marginais, né? Esses de 50 km por hora, ou seja, a gente está falando de uma quantidade, de verdade, gente, eu dirijo há muitos anos da minha vida, inclusive dirigi profissionalmente. Eu nunca vi nada parecido no Brasil, tendo um radar a cada quilômetro, mas tomara que isso resolva o problema do anel, né? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Os radares são necessários, né, para preservar vidas, para evitar acidentes. Eu acho que isso já comprova, como o Eduardo bem citou, que quanto mais controle e fiscalização você tem, menos, né, esses acidentes causados pela velocidade. Só que eu acho que só o radar não vai resolver. Alguns acidentes muito trágicos que nós tivemos no anel rodoviário são principalmente caminhões que descem ali por trecho do Betânia, que perdem o freio. Ou o freio de lona passa a falhar, e aí os caminhões eles não têm mais nenhum controle. E aí sai fazendo aquela fileira de engavetamento de carros, né? Tivemos casos muito trágicos, né, de famílias inteiras que morreram ali. Então eu acho que a prefeitura, né, vai aumentar o controle, a fiscalização, só que isso não pode ser o principal. O principal do anel, eu acho que aí o rodoanel é um projeto para 10 anos, a gente sabe que vai atrasar muito, sabe que tem essa questão do licenciamento, tem interesse político, tem toda essa briga. Então vamos ser bem honestos aqui com o ouvinte. O rodoanel é um projeto para 10 anos, né? São 100 quilômetros novos de estrada. Ele vai ser o principal forma de resolver o problema, mas é um problema é uma questão a longo prazo, é uma solução a longo prazo. Então o que a gente precisa a curto prazo? Além desses radares, resolver o que é o mais óbvio do anel. O anel são 3, 4 faixas e quando chega em alguns viadutos, algumas pontes, ele vira 2 faixas. Então, junto um gargalo muito grande, os caminhões têm que jogar para a esquerda e aí você acaba amontoando, né, os carros e caminhões em duas faixas. São obras que os projetos já estão prontos. Eu lembro do prefeito Ford Noman, aqui nessa cadeira, nos falar que tinham projetos para 8 viadutos que já estavam acelerados, já estavam no DENIT para avaliação do governo federal. Então, eu acho que a prefeitura de BH tem que brigar muito para que o projeto, para que o recurso, para que esses 8 viadutos sejam feitos ali em cima da Vispressa, em cima da Amazonas, em cima da Cristiano Machado, em cima da Antônio Carlos, que esses projetos avancem. Porque se eles avançarem, a gente vai ter muito menos problema no anel rodoviário. Não só o radar, é preciso de obra, é preciso de melhorar o trânsito e principalmente também as áreas de escape. Já existem projetos para 2 novas áreas de escape, projetos aprovados na Câmara, já foram muito debatidos. É preciso de obra para começar a resolver esse problema. Você esqueceu apenas de um estreitamento que para mim é o mais importante, que é o do bairro Vista Alegre, que é o que provoca toda a retenção do trânsito para quem vem do Betânia. E ali tem a ver com linha de trem. Sim. E também com o metrô que vai passar ali. Então tá na hora de aproveitar essa obra nova do metrô que vai pro Barreiro e fazer alargar ali, né? E é aquele que retém os grandes acidentes lá do Betânia. Esse que é o grande problema. Silvana Lobo, e aí? Um monte de anel, um monte de radar colocado no anel. E aí, bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Gente, vamos ser muito sinceros, quando a gente ouve falar de acidente no anel rodoviário, são esses que o Marcelo acabou de falar, é perda de freio, de acidentes graves, etc. Porque no anel, todas as manhãs que a gente ouve a Itatiaia ou que a gente vê na televisão, são engarrafamentos 1000. Eu quero saber se os radares vão obrigar a gente a andar numa velocidade mínima, porque a velocidade lá costuma ser 6 km por hora. Né? Então, eu não me lembro aqui de ter notícia de acidente porque foi uma imprudência de nego dirigindo a 100 km por hora, 90. Ele não consegue dirigir isso.
todo dia tem um acidente. E agora mesmo, segunda-feira, despencou um caminhão vindo lá do Espírito Santo, cheio de granito, quebrou tudo no meio da estrada, tudo parado. Quem veio de Itabira, quem estava saindo daqui, uma loucura. Então, o que adianta colocar que ponha metro em metro, não adianta isso. Nós chegamos num ponto que, e aí é os grandes gargalos gente, a gente chega ali no viaduto São Francisco, é indecente o que acontece ali. Então você vê, a sensação que você teve é que teve mais um acidente. Não, é por conta do viaduto que estreita. Não é possível que ninguém viu isso, que ninguém fala isso e que ninguém pensa em resolver desse jeito. Ô Silvana, ali no São Francisco são 4 faixas que em questão de 10 metros viram 2. Não, e então o seguinte, caminhão que tá vindo na direita, ele não joga uma faixa pra esquerda, não, ele joga 2 faixas pra esquerda. E cheio de buraco. E ainda cheio de buraco, uma pavimentação ruim. Então é o seguinte, vai pôr radar lá? Põe o radar lá, mas vai medir velocidade mínima, né? Não é pra medir a máxima, é pra medir a mínima que o sujeito vai andar. Eu preciso falar mais 3 coisinhas aqui, eu tenho que voltar, Júnior. Primeiro, eu preciso discordar da Silvana, o que é raro. Aliás, ontem eu estava numa padaria e o aluno dela, o Lucas, e o doutor, um advogado, e a esposa, que são ouvintes nossos. Ô Silvana, o anel, quando você ouve falar que está agarrado, ele está agarrado porque teve acidente. Mas o acidente não é ponto de velocidade, mas com certeza que é. É mistura de velocidade e desatenção. E se você passar lá agora, que é um horário de pico, você vai ver gente. É só ter espaço, o cara acelera. Agora, sobre esse negócio de radar, Silvana, eu preciso dizer o seguinte. Nós adoramos elogiar os Estados Unidos, né, Júnior? Sim. Eu vou pouco lá, mas o bastante para saber a quantidade de radar que tem lá. A quantidade de pedágio que tem lá, que é outra coisa que a gente reclama de pagar aqui. E vai reclamar daqueles radares lá. Ninguém reclama. Agora eu vou ter que entrar as pistas que a gente tem lá e a velocidade lá não é 50 km por hora, não. Deixa eu só concluir aqui o raciocínio. Eu concedo a parte. Vai reclamar daqueles radares que tem lá, vai reclamar daqueles pedágios que tem lá. Então a coisa funciona, que as pessoas respeitam. Mas a via lá é melhor. Muito mais importante, então, para a gente respeitar aqui. A gente não respeita, nós somos mal educados. E agora, para fechar e dar uma parte para o Marcelo, eu tenho uma notícia muito importante aqui. Audiência qualificada. A secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Mello, Marcelo, serviço para você. Ela mandou um zap aqui, estou escutando. Hoje, 3h30 da tarde, tem reunião na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa a respeito do assunto. E ela está dizendo, Marcelo, que a FUNAI se manifestou sem óbices a continuidade do licenciamento. Agora faltam INCRA e IFAM. Ô Marcelo da Fonseca, eu, nesse momento, me transformo em gerente geral aqui do sanatório. Me auto-intitulo. Para poder escalá-lo como chefe da política ou líder do squad, que é assim que eles falam agora, para pedir 2 entrevistas para mim lá. Pode ser ao vivo no Rádio Vivo. IFAM e FUNAI. Eu quero saber por que eles não ajudam a gente. IFAM e INCRA. O IFAM e INCRA, FUNAI já se posicionou. Já estamos atrás dessas respostas, viu? Por favor. E hoje já estamos escalados para acompanhar na Assembleia também. E eu hoje vou fazer um apelo aqui. Tem uns políticos nossos em Brasília que gostam de gravar um vídeo gritando, xingando. Vai para nós no IFAM, gente! Ô Edu, agora posso fazer uma parte? Rapidinho para eu ter que virar de assunto. Bem a Rita também quer falar isso. Não dá para comparar as estradas aqui com os Estados Unidos. Dá. Não dá. Sinto muito. Sabe por quê? Porque lá as estradas são 6, 7 pistas. E aí quando você passa no radar, né? Quando você passa no pedágio e paga lá 60 centavos, menos de $1 para pagar. E aí a velocidade lá é uma outra história. O nível de qualidade do trânsito lá permite uma velocidade de andar 100 km por hora por trechos longos. A gente está falando aqui do anel rodoviário, que a Silvana bem lembrou. Você não consegue andar 2, 3 quilômetros sem ficar parado no trânsito. Então essa comparação eu acho muito... infelizmente está muito longe dessa realidade. Vocês estão falando do anel rodoviário de 7 às 9 da manhã e de 5 às 7 da noite. Passa lá 1h da tarde e depois vocês vão me contar se não tem nego andando a 90 a 100. Você chamou, Rita? Chamei. Eu morei nos Estados Unidos, eu vou muito aos Estados Unidos e eu sou testemunha que a sincronização de velocidade funciona. A região que eu morei, você tinha várias cidades pequenas ao longo de rodovias e essa sincronização, ela funcionava muito bem. A velocidade média era em torno aí de 45 milhas por hora e funciona até hoje. Quando eu vou lá visitar minha família, eu fico impressionada. Então são coisas de anos
anos, e essa velocidade média, todo mundo andando na mesma velocidade ou praticamente na mesma velocidade, realmente funciona e evitam vários acidentes.